Né? Então, o que nós vamos falar nessa noite? Gente, eu espero que Deus me dê graça nessa noite, porque eu já disse a vocês que eu não sou lá muito tecnológica, né? E aí, além de um tablet aqui, me deram 2, porque a gente vai fazer bastante no telão. Você trouxe seu caderninho de anotação? Isso, apóstolos, profetiza, trouxe Bíblia também. Vou falar para você, pode deixar a sua Bíblia fechada. Por quê? Porque eu usei mais tradução da Bíblia A Mensagem e da Bíblia Viva. E como uma hora é uma, outra hora é outra, então está tudo aqui comigo hoje. Então aí você anota aí, a hora que você anotar, você anota também qual é a tradução da Bíblia, né? Então nesse ano, vamos recapitular aqui um pouquinho, o Espírito Santo tem ministrado nas nossas vidas acerca da nossa identidade, né? A restauração da nossa identidade como mulher de Deus. E o que nós temos aprendido, né, nesses nossos encontros, nessas nossas noites? De que a tentativa do nosso inimigo é o quê? Roubar o plano de Deus. E para isso ele usa de pessoas, de circunstâncias para nos aprisionar e nos paralisar. E se ele conseguir isso, né, obviamente que os planos de Deus eles serão frustrados das nossas vidas. E para nós não sermos uma presa fácil nas mãos do nosso inimigo, o que a gente precisa então saber? Precisamos saber, então, qual é o plano de Deus nas nossas vidas. Porque se nós não sabemos, né, que para onde a gente vai, então qualquer ônibus serve, não é verdade? Você já ouviu esse ditado. Para quem não sabe para onde vai, qualquer ônibus está bom. Então, se nós não soubermos para onde nós vamos, nós seremos uma presa fácil na mão do nosso inimigo. Mas se nós soubermos, nós não nos deixaremos levar. Eu não sei de que maneira você pretende passar sobre essa terra, porque a nossa vida aqui é passageira, é ou não é? Comparada à eternidade, gente, é muito rápido. Ainda que a gente viva 70 anos, é 70 anos, é ou não é? Agora, de que maneira você quer passar por essa vida? Somente de passagem, que daqui a pouco ninguém mais se recorda de você? Ou você quer deixar um legado, algo que você construiu na vida das pessoas? Eu não sei você, mas eu quero deixar um legado. Amém? É fácil? É todo dia que a gente está disposto a deixar legado? Claro que não, gente. Tem dia que tudo que a gente quer é a nossa cama, nosso quarto, a nossa Netflix, é ou não é? Oi? Não é? Isso, culto participativo. Dá uma olhadinha para quem está perto de você e fala assim, olha, o culto é participativo. Afinal de contas, não é à toa que as mulheres são taxadas por falar demais. Fala, então esse é o culto que você tem liberdade de falar. Ok? Pode falar. Aproveita, cumprimenta aí quem está perto de você. Se você não conhece o nome dela, fala assim, olha, prazer, eu sou a Márcia, cumprimenta aí. Tá? Olha para trás, glória a Deus por isso. Não é? E aí essa mulher aqui, ela disse isso. Você pode ficar desapontada se falhar, mas está condenada ao fracasso se não tentar. Então é difícil deixar um legado? É difícil fazer a diferença? Claro que é. Né? Afinal de contas, na multidão, um vai empurrando o outro e a gente vai embora. Vai ou não vai? Vai. Mas ir contra a multidão, ir contra aquilo que todo mundo está dizendo, é diferente, mas é isso que essa mulher falou. Você pode ficar desapontada se falhar, mas se a gente não fizer nada, com certeza a gente já terá fracassado. Nós influenciamos, para só iniciar aqui, nós influenciamos a nossa casa, é ou não é? Eu já disse aqui outras vezes, se a gente está bem, a casa está bem, os filhos estão bem. Mas se a gente está irritado, até o cachorro fica com o pelo arrepiado. Fala a verdade. Ou se é. Ele já fica até de lado, assim, ó. Fica ou não fica? Mas a gente também pode influenciar de que maneira? Os nossos vizinhos. De que maneira que a gente influencia os nossos vizinhos na hora que a gente varre a calçada? A gente é daquele tipo de pessoa que varre a nossa calçada, junta as nossas folhas e as folhas da calçada do vizinho também. Glória a Deus por isso, é ou não é? Amém? Fala pela fé, amém? Ou a gente é aquele tipo de pessoa que fala assim, varre e larga a sujeira nossa na calçada do vizinho. Tem gente que faz isso. Fala assim, ó, a nossa calçada
revela muito a nosso respeito. Olha isso. E aí, essa outra pessoa disse assim: é melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. O nome dele é William. É esse nome aí, você está lendo aí, se você conseguir ler. Gente, é fácil acender vela na escuridão? É fácil ser luz no meio das trevas? A gente, no meio das trevas, né, a hora que acaba a luz, a hora que acaba a energia, tudo que a gente quer é uma luz. Glória a Deus, porque a gente tem celular e hoje o celular está em a lanterna. Mas alguns anos atrás, a gente corria era mesmo atrás de vela. E se não tivesse vela em casa, meu Deus, que volte a energia antes de escurecer. Porque ninguém gosta de ficar em trevas, ninguém gosta de ficar na escuridão. Então, ao invés de nós reclamarmos de uma atitude, o que nós precisamos fazer? O quê? Iluminar. Se nós temos a porção da palavra de Deus, qual é a atitude que nós devemos ter? Nos posicionar na palavra, agir de acordo com a palavra. E quando nós nos posicionamos, quando nós iluminamos, as trevas, o que acontece? Elas vão embora, né? Elas não nos cercam, então nós podemos prosseguir com isso. A nossa maior dificuldade, eu pelo menos, quando eu tinha aí meus 30 e poucos anos, bem poucos, outro dia mesmo, coisa básica, né? Ano passado, né? Os 30 e poucos. A minha maior dificuldade, quando eu levo assim, Senhor, mas qual que é o plano de Deus para a minha vida? O que o Senhor quer de mim? Senhor, porque tudo que eu gostaria é que o Senhor viesse, né, com um pergaminho enrolado, se fosse todo dia ou pelo menos uma vez por semana, seria bom, com aquele roteiro, passo a passo. Eu quero de você isso, que você lide com tal situação dessa maneira, que você faça daquele outro jeito. Então era a minha maior dificuldade, assim, Senhor, mas o que o Senhor quer de mim? Falei assim, eu não consigo visionar minha vida mais para frente, eu não sei nem o que eu tenho que fazer agora, quanto mais daqui mais para frente. Então, Senhor, me ilumina, me dá uma direção daquilo que o Senhor deseja em específico para mim. Gente, vou te dar uma má notícia, não existe pergaminho, tá? Não existe pergaminho, não existe rolinho, anjo nenhum vem trazer e falar, não, tá? Não existe pergaminho. O que o Senhor deseja de nós? Que nós o busquemos. E conforme nós vamos buscando Ele, e vamos obedecendo as orientações que Ele vai nos dando, então Ele vai o quê? Nos revelando a sua vontade nos pequenos detalhes. Por isso que é tão importante nós termos o quê? Comunhão com o Senhor. Por isso que é tão importante nós a cada detalhe da nossa vida. Mas a cada detalhe? Gente, Deus é para você do tamanho que você fizer para Ele, que você der a Ele. Eu já ouvi pessoas falando assim, mas acha perguntar para Deus que roupa coloca? Depende, você não pergunta. Quem é casada? Quem tem filho? Mãe em casa? É isso aí. Quando a gente não tem um, a gente tem outro. Normalmente, a gente veste uma roupa, a gente pergunta para outra pessoa. Não pergunta, tá bom assim? Aí eu vou com que sandália? Com essa ou vou com aquela? Perguntamos ou não perguntamos? E por que não perguntar para o Espírito Santo? Que nos conhece, que intercede por nós, que sabe as intenções do nosso coração. Por que não perguntar? Então, não vou dizer que é todo dia, mas vira e mexe eu pergunto, Senhor, que roupa eu ponho? Me ajuda, não sei nem que roupa pôr. Hoje foi um dia típico. Eu falei assim, meu Deus, era 6 e tanto, eu não sabia nem que roupa que eu vinha. Aí eu olhei lá e falei assim, gente, mentira. Entrei no culto, nas fotos, fui ver que roupa que eu tava na Viva Mulher desse outro mês. Do outro mês, e do outro mês, aí eu ia vir com uma blusa verde, eu falei assim, e eu tava com ela em julho, eu falei, não vai dar certo. Vai botar foto, vai ficar coisa igual. Fui olhando, assim, aí eu olhei, falei assim, sentei, olhei pro guarda-roupa, falei, Senhor, ajuda eu. Aí veio lá, o Luke, falei assim, obrigado, Jesus, vai esse mesmo, não vamos nem pensar. Então nós desenvolvemos esse relacionamento com Deus. Então nós damos a Deus o lugar de direito dele na nossa vida. Então se nós confiamos ao Senhor os pequenos detalhes, obviamente que com relação às coisas grandes, nós também confiaremos. Porque se num pequeno detalhe de uma roupa, eu acredito que é o melhor para mim hoje, por que não seria no maior? Então nós vamos aprendendo o quê? A desenvolver a nossa audição espiritual, o nosso relacionamento com Deus, ele vai sendo aprimorado. Nós vamos aprendendo o quê? A ouvir e a discernir a vontade dele na nossa vida. Mas aí, enquanto nós vamos avançando
né, nesse nosso conhecimento com Deus e particularmente aquilo que Ele quer individualmente de cada um de nós. O que nós precisamos pelo menos aprender? É um rudimento de Cristo que a gente vai falar, é o princípio. O que é que Deus já nos disse, aliás, o que Deus já disse acerca das mulheres na Bíblia? Porque por onde nós começamos? Aquilo que Deus deu de orientação às mulheres. Então nós vamos buscar o quê? Essa orientação para as nossas vidas. Porque até então nós estávamos aonde? Quem é cristã desde que nasceu? A Débora? Andréia? Elisete? Dudinha? Algumas, deixa eu ver quem que é. Melissa? Estão enxergando direito? É no fundo? Não é Melissa. Não sei quem é. De máscara, de óculos. A pastora, mas não vou reconhecer nunca, imagina lá atrás, que estou querendo demais. Amém. Mas assim, nós vivemos no mundo e muitas vezes nós nos acostumamos a isso. Então nós precisamos aprender o que é que Deus quer de nós mulheres no âmbito geral. Então aí, primeiro, o que o apóstolo Paulo disse? E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, começando, não vos amoldeis. Como é que a gente não se amolda ao padrão do mundo? Nós precisamos pegar um padrão do mundo, um comentário do mundo, uma atitude do mundo. Espera aí, será que é isso mesmo? Será que isso é verdade mesmo? Será que o que importa é ser feliz? O que é que a Bíblia diz a respeito? Então nós pegamos o padrão do mundo e confrontamos à luz da palavra de Deus. Espera aí, passou no crivo da palavra de Deus? Passou, amém, então tá bom. Não passou, não é para mim. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos ter noção quando nós queremos o quê? Restaurar a nossa identidade em Deus, que o padrão do mundo não é o meu padrão. Por quê? Porque nós não nos assentamos na roda dos escarnecedores, amém? Nós não seguimos o conselho do ímpio. Então aquela conversa que muitas vezes está lá, algumas das mulheres conversando a respeito dos seus matrimônios, isso não acontece para a glória de Jesus, só no meio das mulheres ímpias, e aí elas começam a relatar coisas do seu relacionamento, e você fala, você olha assim, cristã, você fala assim, eu abri minha boca aqui? Não, a minha intimidade não é para ser exposta. Então não é porque está todo mundo falando, mas o que vão pensar de mim? Quero nem saber, fique com a Bíblia, fique com a palavra de Deus. Não vai expor o seu relacionamento, o seu relacionamento com o seu cônjuge, ou com o namorado, ou o que quer que seja. Ai, você está orando por não sei quem. Quieta, você e Deus, né? Não tem que sair aí contando para ninguém não. E Paulo escreveu isso há cerca de 2000 anos atrás. Não vos amoldeis, né, ao padrão do mundo. Gente, eu fiquei pensando hoje, eu falei assim, 2000 anos atrás eles andavam de cavalo. Não tinha moto, não tinha carro, caminhão, avião. Não tinha telefone, não tinha celular, não tinha sequer livro impresso. Está entendendo? Então, quando Paulo fala lá atrás, e não vos amoldeis, quanto que a tecnologia já nos envolveu, e quanto que nós vamos sendo o quê? Contaminados. Então, se há 2000 anos atrás existia uma contaminação, existia o quê? Pelo fato deles habitarem nos mesmos lugares onde haviam outros povos, eles só conversavam. Hoje a gente não precisa conversar, hoje é só nós ligarmos a televisão. Gente, o primeiro livro impresso, ele foi impresso em 1455. Você sabe qual foi o primeiro livro impresso? A nossa Bíblia. Yes. Glória a Deus, a nossa Bíblia foi o primeiro livro impresso. E a televisão, ela só surgiu em 1937, 1938 que ela começou a ser fabricada. Eu não sei com que ano que ela chegou na sua família, né? Porque ela foi fabricada, né? Mas até ela chegar na nossa casa demorou um pouco mais. Então imagina, se 2000 anos atrás o apóstolo Paulo já estava dizendo, viu? Não se amolda ao mundo não.
Não se conforma com as coisas do mundo, não. Não toma a prática deles para a vida de vocês. E o povo tinha que vigiar, quanto mais nós hoje, que não precisamos nem sair da nossa casa para vermos as músicas que tocam no mundo, aquilo que está fazendo sucesso, ou os vídeos, ou os filmes. Lembra, se eu não estiver enganado, era 50 Tons de Cinza. Não se manifeste se você assistiu, tá? Fica quieta aí. E aí virou febre, que tem que assistir e fazer posição de não sei o que, de não sei o que lá. O que é isso? Não vos amoldeis ao padrão do mundo. Então nós precisamos o quê? Estar vigilantes. Aí ele continua: mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. Então como é que nós somos transformados? Pergunta aí para quem está perto de você. Como é que nós somos transformadas? Então você quer ser transformada? Quem quer ser transformada? Tem que renovar aqui. Parece que está longe da gente, né? Parece que é alguma coisa de fora, mas o apóstolo Paulo está falando assim, viu? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando é que a gente desfruta da boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quando nós somos transformadas. Por quê? Porque antes disso nós continuamos agindo o quê? Com fofoca. A gente continua agindo ainda de que maneira? Com um espírito de vingança. Se o marido não elogiou, se bateu a porta, se chegou atrasado, a gente já emburra, a gente já quebra o pau, a gente já faz e acontece. Só algumas, né? Oi? Tá tudo bem? Tá tudo bem, então tá bom. E aí, como é que a gente vai desfrutar da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável no nosso casamento, se nós não agirmos em sabedoria e porque o marido chegou atrasado, a gente quebra o pau com ele? Haverá plena paz e harmonia na nossa casa? Só se for na casa do vizinho, porque na minha já era. Pau comeu. Entendeu? Então, nós precisamos o quê? Aí que nós vamos concluindo o quanto de padrão do mundo existe na nossa vida. O quanto ainda nós somos movidas por aquilo que todo mundo faz. O que todo mundo faz não importa. Importa o que Deus tem destinado para as nossas vidas. E aí, vamos lá. Deixa eu beber água. Glória. Uma das coisas... Quem é casada? Quem não é casada aprende, tá? Amém. Uma das coisas mais comuns que as esposas fazem é reclamar do marido. Faltaram todas. Claro, sem sombra de dúvida. Então reclama porque é rabugento, reclama porque é esquecido, é desorganizado. Reclama por quê? Porque não lê o nosso pensamento. Não, na verdade não, né? Ele é meio não entende as nossas necessidades, não é? Não precisa ler o pensamento, mas tem que entender as nossas necessidades. Então a gente reclama. É ou não é? É comum. É ou não é? Pode falar. É. A gente reclama. Mas aí, o que Deus disse em Gênesis, quando Ele foi criar a mulher? Fala assim, tá sentada aí, irmã? Mudou? Vamos lá. Depois, o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a outra metade. Até aquele povo que fala assim, isso aí pela nova tradução da linguagem de hoje, que fala assim, é minha metade. Só que se você é a parte da mulher, tu tem uma função aí, já entendeu, né? Agora, a Bíblia Viva, nesse mesmo versículo, ela diz assim: depois disse o Senhor Deus, não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer uma companheira para ele, uma auxiliadora à altura dele. A mulher foi criada para o homem foi criada para a mulher? A mulher foi criada para o homem. Porque eles não davam conta da vida sozinhos, dá para entender?
Aleluia. Vamos aliviar, porque a coisa está complicada, né? Então, qual é o nosso papel? Sermos auxiliadoras. E o que a gente faz? Você não me entende, você não me ajuda, você não sei o quê. Gente, quando nós reclamamos do nosso marido, nós estamos reclamando do propósito de Deus na nossa vida. Lembra lá, eles não estão aqui para nós é que estamos aqui para eles. Agora eu vou contar uma coisa para vocês, que eu demorei muito tempo, é a primeira vez que eu vou falar isso assim, em público. Quando Deus foi criar a mulher, Adão estava palpitando? Não, ele estava dormindo, ok? Quando é que Adão acordou? Pode responder, tem pegadinha. Quando ela estava? Quando ela estava? Quando ela estava? Seu Adão está dormindo ainda? Tem área que ele ainda não acordou? Quem é que não está pronta? Ele não se posiciona. Sangue de Jesus tem poder. Irmão, você ora para a Eva ficar pronta, irmão. Aleluia. Ora nesse sentido, apronta a Eva, Jesus. É isso aí, tá? Deus está caprichando na sua Eva. Então, quando nós estamos reclamando de algo, a gente olha do outro lado. Olha ou não olha? Olha. Mas aí, o que Deus espera de nós? Senhor, de que maneira eu posso ajudar esse varão? Senhor, o Senhor me fez para completar a vida dele, para ser uma auxiliadora idônea na vida dessa pessoa. Senhor, não me dá força, porque senão eu quebro ele no pau. Mas eu preciso da tua sabedoria, Jesus. De que maneira eu posso ajudar esse cabra, Senhor? Misericórdia. Ajuda eu. Entenda que é uma estratégia de Satanás, do nosso inimigo, nos usar para reclamar. Porque enquanto a gente está gastando o nosso tempo para reclamar, nós não estamos nos posicionando onde Deus quer que nós estejamos, que é o quê? De sermos auxiliadoras idôneas. Espera aí, o Zé não está conseguindo alcançar tal coisa, ele tem vergonha de orar, ele não tem iniciativa. Senhor, me dá uma estratégia. Busca em Deus uma estratégia. Senhor, como eu lido com isso? Senhor, o Senhor me fez, está aqui, ó. O Senhor me criou para ser uma auxiliadora idônea na vida do meu marido, e eu estou enxergando, Senhor, que ele não consegue. Então, de que maneira? É a gente fazer no lugar deles? Não, tem coisa que não é para a gente fazer no lugar deles. Eles precisam crescer e se desenvolver. E também não é de que maneira? Falando. Lembra lá daquele texto? Ele não está hoje aqui no nosso estudo, mas de que se o homem não é ganho por palavras, seja ganho sem palavras. Fecha a boca. Não adianta ficar cobrando. É uma mudança de comportamento nossa. Porque aí, o que ele vai ver? Opa, mudou. Já não está mais fazendo tal coisa. Então agora eu vou fazer. Aí ele desperta, por quê? Porque a Eva entendeu que ela não tem que abrir a boca. Ela não tem que dar ordem. Ela não tem que mandar. Ela tem que se submeter ao quê? A Deus. É a Deus que a gente se submete. E a gente ora a quem? A Deus. Senhor, constrange o vaso. Senhor, ajuda ele. Ilumina ele. Senhor, eu sou uma auxiliadora, então aqui, Senhor, eu estou aqui para me colocar nessa posição de serva do Senhor. Me ajuda a ajudá-lo. Senhor, eu não sei como ajudá-lo, então eu intercedo pela vida dele. Só que todas as vezes em que nós gastamos o nosso tempo reclamando, nós somos o quê? Paralisados. O propósito de Deus, ele é paralisado nas nossas vidas. Dá uma perguntadinha aí, Eva, está pronta? Aleluia! Então aí, para a gente viver o plano de Deus, que é bom, perfeito e agradável, o que a gente tem que fazer o quê? Ouvir e obedecer. Então, quando nós olhamos isso e nós refletimos sobre as nossas vidas, assim, tem áreas na minha vida que eu não estou vivendo ainda o bom, perfeito e agradável plano de Deus. Significa que tem áreas que a gente ainda não está formada. Significa que ainda tem áreas que nós não estamos com a nossa mente transformada. E como não estamos com a nossa mente transformada, continuamos agindo, nos amoldando ao mundo. Mas agora a gente começa aqui.
aonde o Senhor tem para nós. 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 ao 3, pela tradução A Mensagem. Diz assim, Paulo escrevendo para Timóteo. Timóteo estava em Éfeso. A primeira coisa que eu quero que você faça é orar. Ore como souber, por todos os que você conhece. Ore especialmente pelos líderes e seus governos, para que governem bem, de modo que estejam tranquilos quanto à nossa vida simples, em contemplação humilde. É assim que o Deus Salvador quer que vivamos. Continuando no versículo 8. Considerando que a oração está na base de tudo isso, o que mais quero é que os homens orem, em vez de ficar brigando como inimigos, e levantem mãos santas para Deus. Quero também que as mulheres tenham a sua participação, portando-se com humildade na presença de Deus, sem obsessão por ficar se enfeitando na frente do espelho ou correndo atrás da última moda. Tradução A Mensagem, tá, gente? Mas fazendo um belo trabalho para Deus, tornando-se belas dessa maneira. Pela Bíblia Viva, essa mesma passagem do versículo 9 e 10. E as mulheres sejam do mesmo modo nas atitudes e na maneira de vestir. As mulheres cristãs, deixa eu ver, tá certo aí? Tá. As mulheres cristãs devem ser notadas por sua bondade e virtude, e não pela maneira como arrumam o cabelo, ou por causa das joias ou roupas extravagantes. Então, primeira coisa, o apóstolo Paulo exorta o quê? A orar, a não brigar, a não discutir, a não medir forças. Então é o que nós vamos falar depois, no final, sobre o propósito nosso da oração. Mas o que mais que o apóstolo Paulo está falando? Está falando acerca das mulheres, a forma como elas se vestem. Tá claro? Tá claro ou não tá claro? Tá claro. Gente, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Você sabe disso? Que o Espírito Santo veio morar na nossa vida. O apóstolo Paulo está falando assim, viu, mulheres? Vocês podem usar mini saia, roupa decotada, transparente, justa? Gente, isso na época nem existia. Imagina o apóstolo Paulo hoje, se ele entrasse em determinadas igrejas. Então nós precisamos o quê? Prestar atenção, de fato, à forma como nós nos vestimos, de maneira santa. Profetiza, por que você está falando isso? Porque tem gente que ainda não aprendeu. Se nós somos templo e morada do Espírito Santo, nós precisamos cuidar do nosso corpo como sendo templo. Imagina você chegar aqui na igreja, nessa igreja, e aí você encontrar parte das luzes apagadas e aqui no meio do salão, do templo, aquele globo de espelhos igual tem numa boate. Vai imaginando aí. E ali, ao invés dos painéis dos 5 ministérios, a gente tivesse uma parede toda pichada com símbolos de caveira. Você falou assim, eu entrei em qualquer lugar, menos numa igreja, é ou não é? Você ia achar que você entrou numa igreja? Da mesma forma, nossa roupa, nossa forma de se vestir. Nós precisamos refletir a glória de Deus. Então não adianta nada, depois usa uma blusa e fica assim. Ou algo que é transparente que passa. Gente, eu concordo que está numa onda de shortinho, né? Não tem para comprar, compra uma calça e corta. Dobra ela assim, ainda fica na moda. Corta mais para baixo, não precisa nem fazer barra. E aí dobra. Mas nós precisamos prestar atenção. O apóstolo Paulo está exortando a quê? Por quê? Por conta da nossa maneira de nos vestir, nós reverenciamos a Deus. Nós transmitimos, através da forma como nós nos vestimos, o nosso respeito a Jesus. Então, quando qualquer pessoa olhar para nós, o que ela vai enxergar? Não, pelo menos pela roupa, né? Tá decente. Agora, se nem pela roupa, misericórdia, isso aí é crente? Mas tá com o negócio aqui, ainda tem que puxar assim. Então nós precisamos prestar atenção. Eu acho que não passa mais Esquadrão da Moda. Passa. Mas deve ter... Passa. Então tá bom. Passa Esquadrão da Moda. Gente, Esquadrão da Moda me ensinou tanto. É só você pegar lá o seu tipo de físico.
Peraí, assiste um programa que tem um tipo físico igual ao seu. Pega todas as dicas e anota. Mas uma dica simples que eu aprendi: se embaixo está justo, em cima não pode ser justo. Se em cima está justo, embaixo não pode ser justo. Se eu sou baixinha, então, quem é mais baixinha dá para usar uma calça, mas é com questão de altura, né? Dá para usar uma calça mais skinny, justa assim. Agora, quem é muito alta, se botar, vai parecer uma tripa. Mas tem que ser alta. Então, a gente tem umas coisas assim. Gente, tem tanta coisa boa na televisão para aprender, na internet para aprender. Vamos gastar o nosso tempo com aquilo que dá para a gente aprender. Profetiza, eu não acredito que você está falando isso. Até o apóstolo Paulo falou isso, me tocou falar isso também. Olha que coisa. Então, o que ele está falando, viu, mulheres? Não seja o seu traje, não significa... mas então a gente não pode viver arrumada. Não, gente, é para a gente viver arrumada. Porque o oposto disso, aquela mulher que se veste como um pano de prato usado, rasgada, suja, vai isso aqui mesmo, tudo amassada. Misericórdia. Aquela é filho de Deus, está parecendo mais o pano que o diabo amassou. Menos filha de Deus. Então nós precisamos prestar atenção. Eu já disse para vocês, uma vez que no aniversário, quando foi feito lá no Lumari, eu fui para arrumar o cabelo. Como eu ia fazer maquiagem depois, eu fui sem maquiagem, né? Por que eu fui fazer isso? Fui na Sandra, o marido dela, o Otto, olhou assim para mim: você dormiu bem? Eu falei assim: não teve culto na quinta? Dormi, até que dormi. Tá cansada? Nada além do básico, normal, mas tá tudo mais descansada, não sei amanhã, mas hoje. Não, a profetisa tá com uma cara de cansada. É que eu estou sem maquiagem, irmão. Jesus amado, é só as olheiras que aparecem. Então gente, até desanimador para mim, sem passar um negócio no olho. Posso estar em casa, mas assim, você olha no espelho e fala assim: Jesus, que cara de acabata. Misericórdia, dá até desânimo. Não, então a gente tem que se cuidar. Não, vai ficar em casa, vai fazer faxina. Tem dia que eu entendo, não é fácil. Mas amém. Né? A gente não pode bater a cara do arrependimento só na hora que a gente bate no espelho. A pessoa chegar lá: credo, que assombração. A gente vai lá para a gente, que está acostumado a olhar para a nossa cara todo santo dia. Imagina os outros. Então, quando o apóstolo Paulo fala assim, viu, até mesmo Jesus, quando os fariseus eles iam jejuar, o que Jesus disse para os fariseus, viu? Você vai ficar aí com esse semblante caído. Gente, misericórdia. Então, se não é para ficarmos com o semblante caído, o coração alegre formoseia o rosto. Mas tem dia que o coração não está alegre. De fato, tem dias que o nosso coração não está alegre. Mas não pode ser todo dia. Mas a gente, peraí, vamos iluminar aqui, porque, né, vamos tentar trazer luz, porque se pelo menos a gente olhar no espelho e encontrar uma coisa bonita, a gente já fica até mais feliz, não é? Fica ou não fica? Vai falar que não. Quero ver se aí, do jeito que você faz faxina e não faz de casamento. Duvido. Está dando para entender a diferença? Então nós precisamos sim nos cuidar. Então o apóstolo Paulo está falando aí sobre a nossa maneira de vestir, mas está falando também do quê? Volta aqui. E as mulheres sejam do mesmo modo calmas e sensatas nas atitudes e na maneira de vestir. Então, se temos que ser sensatas na nossa maneira de vestir, ou seja, na nossa maneira de ser, também. Quem aqui é pavio curto? Não precisa erguer a mão, não, só mostra assim embaixo. Não carece passar vergonha alheia, né? Não precisa disso, não. Então, nós precisamos o quê? Prestar atenção a isso na nossa vida. Porque aí não é mais o marido, ou o filho, ou a sogra, ou a mãe que está lá. Ai, pelo amor de Deus, quem que aguenta com você? Não, agora é o Espírito Santo que está falando com a gente. Viu? Sensata. Tenha calma. Mansa, e Jesus disse assim, sede mansos e humildes de coração. Você fala, Jesus, manso como uma pomba. Jesus. E aí a gente tem que orar e falar, Senhor, ajuda o vaso.
Ajuda essa auxiliadora idônea, Senhor, porque mansidão, domínio próprio, longanimidade, temperança, Senhor, dá graça para nós. Então entenda lá que isso, assim, estamos falando de identidade. Fala assim, conta para quem está perto de você, fala assim, a gente está falando de identidade. E é isso que Deus espera da gente. Você está entendendo? Você está anotando o recado aí? É com a gente que o Senhor está falando. Fala assim, a noite delas. Eles aqui são tão de intromissão aqui hoje, só para dar risada na nossa cara. Mas é conosco que o Senhor está falando. Vamos lá. Deixa eu dar um exemplo. Vou estar falando da nossa roupa. Gente, o nosso corpo, ele é para o nosso marido. Ok? Ah, mas eu sou solteira. Continua sendo para o seu marido. Se guarda. Claro que a gente, quando vai para a praia, a gente não vai de calça jeans, né? Nem de calça. É óbvio. Ainda que agora estão fazendo umas maiô já de manga comprida por conta de queimadura de sol. Muito legal. Nós não somos daquelas mulheres que andam de barriga de fora. Você anda de barriga de fora? De roupa normal? Não. Então precisa queimar a barriga, gente. Economiza no protetor solar. Deu para entender? Para quê? Depois ainda se queima, gente. Ninguém merece, ninguém consegue dormir, né? Se a gente fica torrada. Não estou mandando ninguém usar maiô, mas estou falando assim, para quê? Tá? Para quê? Vitamina D só aqui resolve, queima o resto. Mas, gente, não vai me andar de fio dental na praia. Nem na piscina, nem em lugar nenhum. Lembra lá, morada do Espírito Santo. Ah, mas eu estou na praia. E, por conta disso, o seu cristianismo ficou pendurado na igreja e você saiu de férias? Nós somos templo e morada do Espírito Santo em qualquer lugar. Em qualquer lugar nós devemos refletir a glória do Senhor. Domingo eu estava aqui, eu comentei a respeito do pastor, que é psiquiatra, que ele foi para o exterior e que lá ele encontrou, fez check-in 2 horas depois. Ele encontrou um casal, e quer dizer, ele encontrou um casal não, o casal encontrou ele. E aí, você está lá na praia, de fio dental, e você encontra o pastor. Caiu dura. Misericórdia. Pensou? Aí vai passar vergonha. Gruda aqui, cadê a folha da figueira? Misericórdia. Jesus amado. Aí não adianta, gente. Não adianta remediar. Misericórdia. Tá dando para entender? Então nós somos templo e morada do Espírito Santo. A gente não anda no conselho do mundo. Ah, mas agora está usando um biquininho assim. Pergunta para o Espírito Santo. Você vai comprar uma coisa? Veste, olha no espelho e pergunta: Espírito Santo, está bom? O Senhor aprova eu sair com essa roupa? O Senhor aprova eu usar dessa maneira? O Senhor aprova? Se você sentir um constrangimento aqui, porque às vezes você não vai escutar, mas você vai sentir um constrangimento aqui, cai fora, gente. A gente nem consegue se sentir bem. Fica um negócio, você não vejo a hora de chegar em casa e trocar essa roupa. Pelo amor de Deus. E às vezes não é nem que está nada, mas é que a gente não se sente bem. Eu não me sinto bem de blusa sem manga. Vim num culto com uma blusa sem manga, é meio difícil. Bem difícil. Eu não me sinto bem. Outra pessoa pode sentir bem, não tem problema nenhum. Mas eu particularmente não me sinto. Eu venho aqui, se eu estou de vestido, né, e ele é aqui, eu penso, por quê? Porque o olhar de vocês daqui, ó, em mim. Eu falo, não, deixa quieto, cobre tudo. Aleluia. De calça larga, escura, colorida, disfarça tudo. Amém? Então nós precisamos prestar atenção e perguntar ao Senhor. Lembra lá, a gente não pergunta para que roupa colocar. Perguntem, gente. Senhor, tá bom assim? Vai comprar? Pergunta também. Senhor, tá legal desse jeito? Vestiu, não tá legal? Ai, mas ficou linda. A vendedora quer vender. Ela vai falar que você tá linda, que você tá uma gata, que você, nossa, te valorizou. Tá nada, tá saindo todas as gordurinhas pro lado de fora, ela tá falando que tá valorizando. Não tá, gente. Tá te enfeiando. Tem uma raiva que faz isso. Fala, fica quieta, se converte. Então aí, cuidado com o jeito do mundo.
Tá. Quando nós falamos a respeito do nosso comportamento, a rainha Esther, ela chamou a atenção do rei Assuero. De que maneira? Por aquilo que ela usava? Não. Ela chamou a atenção do rei Assuero por aquilo que ela tinha dentro de si. A Bíblia não conta quantas mulheres antes da Esther passou pelo rei Assuero. Mas a Bíblia narra que a Esther achou graça aos olhos do rei Assuero e ele quis se casar com ela. Então nós não vamos chamar a atenção pelo nosso exterior. Talvez num primeiro momento, até pode ser. Mas depois, é o que de fato é a nossa essência, quem nós somos. É a nossa maneira de lidar com as situações sensatas, mansas, calmas, que vai fazer com que a nossa presença seja agradável. Do que chega assim, fulano chegou, misericórdia. Já vai começar a reclamação, já vai começar a crítica, já vai começar a fofoca. Então nós precisamos o quê? Ser sensatas. E isso não é porque um ou outro está falando, mas é porque o Espírito Santo está falando conosco. Nós devemos ser notadas pela nossa, está no versículo seguinte, pela nossa bondade e virtude. O que é que te faz ser notada? O que as pessoas dizem a teu respeito? O que te faz ser notada? Se nós perguntarmos aqui, nós somos uma pessoa bondosa? Pergunta aí para quem está perto de você. Fala assim, você é bondosa? Num primeiro momento a gente vai falar assim, acho até o presente minuto que isso daqui em diante não sei mais. Quando a louça fica na pia e ninguém lava, o que você fala? É tudo eu nessa casa. Isso acontece na minha. O Paulo de Pierre que fala isso. Brincadeira, a gente reveza. Quando sujam a toalha de mesa que acabou de ser lavada, passada, ó que bênção. Quando fazem uma acusação injusta contra você. Quando sua mãe, sua sogra, cunhada ou irmã lhe critica para outra pessoa e você escuta. Continua sendo bondosa? Quando gritam para você no trânsito, vai pilotar fogão. Malequita, filisteu, vem cá que você vai ver só o fogão na tua vida. Quando o marido que você tanto orou para casar não te deixa dormir de tanto que ronca. Não vale o chute no meio da madrugada, não vale o chute no meio da madrugada. Bondosa. Fala, apóstolo Paulo, tu não era mais casado mesmo, né? Porque misericórdia. Lembra lá, auxiliadoras idôneas? O Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. Lembra lá em alguns cultos atrás, que depois que o Senhor criou a mulher, Ele? Ó que bênção. Né? Deu trabalho. Então nós precisamos ainda o quê? Eu falei assim, a Eva está como? Pergunta. Eu falei assim, a Eva sua está em que medida de formação aí? Fala, Jesus, está formando ainda, Senhor. Aí o que aflora na gente? As virtudes ou os defeitos? Então, gente, perfeita. Gente, a gente não vai ser. Mas vamos ser sinceros, a gente pode melhorar, né? E se a Bíblia fala desse jeito, significa que a gente pode melhorar bastante ainda. Existem outras passagens que a Bíblia fala, que eu só quero ler com vocês. Continuando, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 11, pela King James. As mulheres, da mesma maneira, devem ser respeitáveis. Ou seja, o fio dental na praia não condiz com respeitáveis aqui, tá? Não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Se o teu marido confiar um segredo, você guarda? Se a tua amiga te confiar um segredo, você guarda? É fiéis. Em Tito, capítulo 2, a partir do versículo 3, pela NVT,
Nova Versão Transformadora, diz assim: semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos. Gente, o que Paulo diz para Tito? Tito, as mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais novas que elas devem amar os seus maridos e os seus filhos. Há 2000 anos atrás. Sem internet, sem celular, sem televisão. Se naquele tempo lá atrás as mulheres precisavam ser ensinadas a amar os seus maridos e os seus filhos, quanto mais a gente hoje. E nós temos uma longanimidade de aprender com as pessoas mais velhas. Temos ou não temos? Não. A gente acha que a gente sabe tudo. A gente não tem paciência para escutar. Ai, tá bom. Ai, lá vem você. É verdade ou não é? É. Seja o que for. Quando nasce o nosso primeiro filho, então, deixa que eu cuido. Ah, mas fulano dá conselho, eu que sou mãe, eu que sei. Gente, escuta a voz da experiência. Se a pessoa já teve, tipo assim, uns 3 filhos, sabe o que está falando. Sabe. Se já teve pelo menos um, sabe o primeiro que está falando. A Silmara, o primeiro filho ninguém relava, né? O segundo, já dava para pegar. O terceiro, glória a Deus, aleluia. Não, é aquele negócio, que não mata, que não mata engorda. Pode pôr na boca, tudo certo. Caiu, não faz nada não. Esquenta não. Primeiro filho, imagina, se a chupeta caísse no chão, mas tem que ferver, tem que não sei o quê. O segundo, passou na água, tá tudo certo. Terceiro, a gente limpa na fralda, enfia, né? Tá... Mata não. Tô mentindo? Eu não tive terceiro, tá, filho? Então eu lavava. Mas eu queria 3 filhos. Eu tive o primeiro, eu falei, nem pensar que eu tenho 3 filhos. É admirável quem passa de 2, viu, gente? Eu dou a coroa, o chapéu para vocês aí. Deus dê graça para vocês. Até perdi onde eu estava. Então, as mulheres mais velhas, então elas têm que ensinar as mulheres mais novas o quê? A amar os seus maridos. De que maneira que se ensina? Você tem que amar o seu marido. Não, filho, espera ele chegar em casa. Não vai despejar que as crianças fizeram isso, que quebrou a televisão, que fez não sei o quê. Calma, deixa ele chegar primeiro. Como que você ensina a amar? Dando conselhos. Ouvindo esses conselhos. Não fica lá... Pô, gente... Parece rádio quebrado, né? A gente não tem mais rádio hoje, né? Basicamente, mas assim, a nossa internet quando cai, é tipo isso, a hora que a gente começa a reclamar na cabeça de alguém. Ninguém gosta, ninguém quer. E aí, continuando, a viver com sabedoria e pureza. Você consegue ler o que está escrito depois? A trabalhar, a fazer o bem e a ser submissa ao marido. Profetiza, trabalhar no lar ninguém merece. Só vem quando a gente não faz. Por isso que a gente faz. Então é mandamento bíblico, é ordem de Deus. Aí a orientação do Espírito Santo, o quê? Trabalhar no lar. A mulher sábia edifica a sua casa. Lembra, eu sempre comento aqui, onde é que para quem é que é perguntado onde é que estão as coisas? Para a mulher. E não vai reclamar, tudo eu. Não, aí você vai lembrar, o Espírito Santo vai te lembrar, assim, auxiliadora idônea. É por isso que você está aí. É o seu papel, é o seu propósito. O propósito da máquina de lavar é? O propósito da mulher é? Auxiliar, é edificar, é ajudar marido e filhos, o quê? A concluírem, a alcançarem o seu propósito. Nós estamos aqui para isso. O Senhor nos fez para isso, para sermos auxiliadoras na vida das umas das outras também. Começa na nossa casa, com o nosso marido, com os nossos filhos, mas se estende também às nossas irmãs, aos nossos vizinhos, ao nosso círculo de amizade.
Nós vamos sendo o quê? Auxiliadores na vida uns dos outros, porque no momento eu não sei fazer tal coisa, mas a outra pessoa sabe fazer, pode me ajudar. Ou eu não dou conta, principalmente quando eu tenho filhos, quando temos filhos pequenos, nós não damos conta da demanda do serviço, e não há problema nenhum em pedir ajuda para alguém. Então nós estamos aqui justamente para isso, e precisamos entender que, mas é tudo eu. Gente, se a gente reclamar, nós estamos reclamando do propósito de Deus, porque o Senhor nos capacitou para isso. Já mencionei isso aqui, a mulher tem a habilidade de fazer diversas coisas ao mesmo tempo. A gente cozinha, a gente responde mensagem pelo celular, a gente olha o filho, se bobear a gente ainda atende o telefone. Não é? A gente dá conta. Então essa habilidade não é para que a gente use o tempo extra para ficar lá, zapeando, passeando no Instagram, no Facebook, não é para isso. É para que nós possamos cuidar daquilo que é nossa responsabilidade. E aí a submissão, continuando aqui. Assim não, olha só como termina esse versículo. Assim não envergonharão a palavra de Deus. Quando nós falamos a respeito de submissão, há às vezes uma certa reserva por parte de algumas. É princípio de Deus que sejamos submissas num relacionamento com o nosso marido. É propósito de Deus. E o que é submissão? Primeiro, porque submissão tem que estar o quê? Dentro da vontade de Deus. O marido quer fazer alguma coisa que está contra a palavra? Não. Porque primeiro a nossa aliança é com Deus, amém? E o que é a submissão? É estar juntos numa missão. Que missão? O matrimônio. E aí o matrimônio compete o quê? A mulher ser sábia e o marido ser sacerdote. Então contribuir para quê? Para que essa missão seja concretizada, seja realizada, para que o propósito seja alcançado e que juntos desfrutem da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós falamos de submissão, é sobre isso que nós estamos falando. E o que nós temos visto? Pessoas que se desdobram para que o namoro dê certo. Aí casa. Mas aí casa, começam alguns conflitos, não busca sabedoria e estratégia para lidar com os conflitos. Não dá certo, a melhor coisa que a gente tem que fazer, vai cada um para um lado, e desfaz casamento. Às vezes não dura 1 ano, às vezes não dura 5 anos. Tem casamento com 25 anos, com 30 anos sendo desfeito, viu? Mas você viveu uma vida inteira, agora você vai romper? Não estou entendendo. Então nós precisamos entender qual é. Peraí, Senhor, o Senhor tem um propósito para a minha vida. Qual é esse propósito? Senhor, é viver em submissão. Senhor, é ser a mulher sábia da minha casa. Lembra lá, já perguntei. O que você quer? Viver em paz ou ter razão? Viver em paz. E muitas vezes para viver em paz, a gente vai ter que deixar o Adão acordar. A Eva ser formada para o Adão acordar. Que aquilo que ele quer fazer, ele vai meter os pés pelas mãos. Mas se a gente ficar tagarelando, vai criar um conflito dentro de casa, e que vai ficar um empurrado para um lado, outro empurrado para o outro, e um clima péssimo. Que tudo que o nosso inimigo, vai tentar é contra o relacionamento. Quando a Bíblia fala assim, e não vos... Senhor, ajuda aí, Senhor me lembrou, lembra o resto. Permitir que a vossa incontinência. Como é que é? Acha esse versículo para mim, alguém que fala a respeito do relacionamento de casal sobre incontinência. Enquanto isso eu vou explicar e aí eu passo o versículo. O que é incontinência? Gente, o que é continência? É mais fácil de explicar o que é continência. Aqui. Lembra lá? Vai lá o soldado, não sei para quem que é o superior dele, etc e tal. Continência. Sai. Chegou? Ok? Então o que é incontinência? Essa falta de respeito. Essa falta de cumprimento. Essa falta de falar, viu, eu não vou chegar atrasado. Parece que, para que Satanás não vos tente na vossa incontinência. É esse o versículo. O que acontece? A pessoa você está no quarto, o marido saiu. Aí você volta, você viu? Mas
Parece que bateu o portão, fulano saiu, mas e aí? Mas nem falou para onde ia. O que Satanás começa? Olha os dardos. É porque ele não gosta de você. Onde quer dizer que ele foi? Acho que já deve ter visto, é como negócio do carro, deve ter ido mexer no negócio. A mente fantasia, para que Satanás não vos tente na vossa incontinência. O versículo está na tela. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio. Tá? Essa daí está na NVI. Aqui pela outra tradução. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração e depois ajuntar-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Então, quando não há esse zelo de falar, oi bem, tchau bem, vou fazer não sei o que bem, olha, vou atrasar por causa disso bem, Satanás começa a caber. Aí a hora que chega, fulano abriu a porta, a gente está armada com a bazuca para dar. Onde você estava? Você já passou de novo na casa do fulano? Calma. É que assim, eu estava lá no emprego. É claro que ele não passou a comprar flores, isso é óbvio. Nem espera. Mas assim, passou no mercado, passou na padaria, qualquer coisa, ele chega, você fala, foi isso então, mas já teve aquele quebra. Então nós precisamos vigiar nisso, isso é um acordo que nós fazemos com o nosso cônjuge, para que Satanás não tente a minha mente, nem a tua, nós precisamos ser zelosos na satisfação. Ninguém sai de casa sem falar tchau, sem abençoar a vida um do outro. Bom dia, boa tarde. Entendeu? Isso é algo que nós precisamos prestar atenção. Isso não estava no script. Aí, Provérbios 31 nos mostra quem é uma mulher virtuosa aos olhos de Deus. Então aí, primeiro, Provérbios 31, 30. A beleza é uma mulher que ama a Deus. A beleza é enganosa, a formosura passageira. Os anos passam, né? Fala assim, os anos passam. Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. A característica principal de uma mulher virtuosa é o seu amor por Deus. Ela sabe que Deus se preocupa mais com o coração que com a aparência exterior. Outra característica da mulher virtuosa, ela ama os outros. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Provérbios 31, 20, 21. A mulher virtuosa não pensa só em si, ela se preocupa com a sua família e as pessoas à sua volta. Então, tem muitas mulheres que você fala assim, não, os filhos primeiro. E é assim, né? Nós precisamos de fato, essa é uma mulher virtuosa, porque tem aquela também que ela anda no salto, na maquiagem, no cabelo feito, e os filhos estão lá, com as calças tudo faltando um palmo. Outra característica da mulher virtuosa, ela é trabalhadora, entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Provérbios 31, 17. A mulher virtuosa não dá lugar à preguiça, ela é responsável e faz um bom trabalho. Se é trabalhadora, Deus aprova tanto a mulher de negócios como a dona de casa. Dá um glória aí. Outra característica da mulher virtuosa, ela é sábia. Fala com sabedoria e ensina com amor. Fala assim, fala com sabedoria e ensina com amor. Fala assim, ensina com amor. Conta para outra. Ensina com amor. Longanimidade, temperança, mansidão, domínio próprio, tá? Deus dá sabedoria e entendimento à mulher virtuosa. Ela conhece a Bíblia e dá bons conselhos. Outra característica, ela tem
esperança. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Provérbios 31, 25. A mulher virtuosa encontra força em Deus. Ela sabe que não precisa ter medo do futuro, porque Deus está cuidando dela. E isso de fato, é aprender a confiar e a descansar em Deus nos mínimos detalhes. Aqui eu quero fazer um comentário, porque se você ler lá na sua Bíblia, a continuação do texto de 1 Timóteo 2, de 11 a 15, diz isso aqui. E aí resta muitas vezes uma dúvida: o que é que a mulher pode fazer? Aí Paulo está falando: não permito que as mulheres assumam o comando e digam aos homens o que fazer. Elas devem ficar quietas e obedientes como os demais. Adão foi feito primeiro, depois Eva. A mulher foi enganada primeiro, foi pioneira do pecado, e Adão imediatamente depois. Mas o ato de dar à luz trouxe a salvação, invertendo a situação de Eva. No entanto, a salvação vem apenas para os que perseveram na fé, no amor e na santidade, e isso os torna maduros. Tenho certeza disso. Lembrando, Paulo escreveu para Timóteo, que estava cuidando da igreja de Éfeso. Naquele tempo, gente, no século I, lembra, as mulheres não era permitido que elas aprendessem. Então Paulo dá uma oportunidade para que as mulheres começassem a aprender. Só que o que acontecia? Precisava ter o quê? Bom senso. Aqui a gente não se manifesta, mas se nós estivéssemos numa roda, mas e tal coisa, mas e tal coisa, mas e tal coisa, né? Então não dava para dar aquela sequência. Quando Paulo fala que não é para as mulheres ensinarem, ele está sendo específico para aquela situação daquelas mulheres. Por quê? Porque elas eram recém-convertidas. Gente, a gente recém-convertida, a gente quer pregar para todo mundo. A gente quer falar do amor de Jesus para todo mundo. E aquelas pessoas, os homens, eles já eram o quê? Estudiosos da palavra. As mulheres não sabiam. Então, o que o Paulo está falando? Viu? A vocês, mulheres, aí, não compete estudar, não compete ensinar, porque elas não estavam preparadas. Elas não tinham conhecimento e nem maturidade para isso. Tá bom? Então era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo, que era para lidar com as mulheres. Era dessa forma que era para lidar. Nós vimos no ministério, tanto de Jesus quanto dos apóstolos, que diversas mulheres foram usadas para auxiliarem eles no ministério. O apóstolo Paulo até mesmo cita a Priscila, que ensinou o Apolo, né, a dar direções ali para a sua caminhada. A Bíblia ainda narra de Lídia, Febe, Trifena, Trifosa, Pérside, Evódia, Sintique, mulheres que usaram suas vidas em prol do reino de Deus, servindo ao Senhor das mais diversas formas. Então aí, de que maneiras elas ajudaram? Sendo mantenedoras generosas. E a gente encontra isso com a Febe e com a Lídia. O que era mantenedores? Ajudar mesmo com as finanças. Evangelistas fiéis, a Evódia e a Sintique. Parceiras corajosas, a Priscila, né, que escondeu até mesmo ali, o apóstolo Paulo, momentos em que os cristãos estavam sendo perseguidos, torturados, mortos. Cuidadoras como Salomé e Tabita, mestres inspiradoras como a avó de Timóteo, que era Loide, e a sua mãe Eunice. Então, nós precisamos assumir a nossa eleição de mulheres de Deus. Se Deus usou essas mulheres lá atrás, e o nome delas está escrito na Bíblia, Deus conta conosco. Existe um papel, existe uma responsabilidade nossa, que é comum. Aquelas que são individuais, conforme nós vamos caminhando com o Senhor e obedecendo nessas coisas que, gente, está escrito, declarado na Bíblia, tá? O Senhor vai nos revelando coisas maiores. Mas se nós não formos fiéis nessas coisas que são declaradas para todas nós, se não formos sábias, como que o Senhor vai nos confiar coisas maiores? Então não adianta nós chegarmos aqui e falar assim: Senhor, eu quero alcançar os lugares altos no Senhor. Se nós não estivermos sujeitas ao marido, não, é o Espírito Santo de Deus.
É a vontade de Deus. É renunciar o nosso eu para quê? Para agradar ao Senhor. Lembrando que somente uma mente que é transformada pode alcançar aquilo que é bom, que é perfeito e que é agradável aos olhos do Senhor. Enquanto eu preparava a palavra, o Senhor ministrou na minha vida algo. É tempo de parar, de olhar para as feridas. É tempo de parar, de cultivar feridas e avançar para aquilo que Deus tem para nós. Então nós ficamos muito, me fizeram isso, me fizeram aquilo, porque eu fulano isso, e muitas vezes fulano isso, é agora, o que está acontecendo agora. Mas isso está acontecendo agora porque nós estamos deixando o nosso lugar em Deus. Porque estamos deixando de ser Evas formadas, e estamos ainda nesse processo, olhando, Senhor, mas o Senhor não fez um negócio aqui, Senhor, eu não gosto dessa pinta aqui no meu rosto. E nós estamos paradas em tantos pequenos detalhes, quando tudo que o Senhor quer, ela viu, erga os teus olhos, eu tenho mais coisas para você. Quando Deus disse para Josué, ser forte e corajoso. Por quê? Porque tem horas que a gente vai precisar ser forte e corajosa. Se nós quisermos alcançar aquilo que Deus, as promessas de Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós vamos precisar ser fortes e corajosas, porque eu e minha casa servir ao Senhor significa lavar a louça, significa limpar a casa, significa lavar a roupa, significa organizar tudo, sem reclamar. Ser forte e corajosa é avançar, é continuar nos dedicando ainda que ninguém reconheça, sabendo que a nossa eleição, o nosso chamado, ele é de Deus, e que é Deus quem nos capacita, é Deus quem está aqui trabalhando na nossa vida. Eu acho maravilhoso a vida do Billy Graham, um homem que deixou um legado. Mas e a mãe dele? E essa mulher? Que ela levantava o avental, ela tinha acho que outros 10, não sei se eram 10 filhos ou 12 filhos ao todo. 20 filhos? Valeu, obrigada. 20 filhos. A gente quer um cantinho, né? A gente quer um lugar secreto para orar. A mulher tinha 20 filhos. O que ela fazia para orar? Ela erguia o avental. Tá? E os filhos à volta. Os filhos sabiam que ela estava orando. E nós estamos querendo ter um cantinho para a gente orar. Então nós precisamos fazer com aquilo que está na nossa mão, aquilo que nos é possível fazer, ao invés de ficarmos dando desculpas para não fazer. Agora, eu vou falar o que eu vou falar na abertura do culto amanhã, você vai acompanhar isso na abertura do culto amanhã. Não vou contar agora. Nós temos uma carreira, e cada um escolhe a forma como quer correr ela. Só não culpa, olha para quem está do seu lado aí. Olha para o outro. Não culpa nem essa pessoa e nem quem está na sua casa, não. Porque a responsabilidade, ela é pessoal. Se nós escolhemos casar, a escolha foi nossa. Se escolhemos ter filhos, mas foi um acidente, escolheu ter filhos. Se você não queria ter filho, não tivesse feito. Sou dessa assim, todo mundo sabe que jeito que nasce filho. Sabe ou não sabe? Sabe. Nem precisa responder. Não queria filho, não tivesse feito. Então nós precisamos o quê? Assumir as nossas responsabilidades. Mas eu não fiz as contas antes. O problema é seu. Paga a conta. Agora paga a conta. Amém? Para que sejamos aprovadas no nome de Jesus. A gente vai orar. Nós vamos declarar ao Senhor que nós nos rendemos à vontade dEle. Que Ele trabalhe nas nossas vidas, que nós venhamos dia após dia, de fato, ter os nossos olhos desacortinados. Que a nossa mente venha sim ser renovada. Peça constantemente ao Senhor: Senhor, renova a minha mente. Senhor, renova a minha mente. Não me deixa me amoldar ao padrão do mundo. Senhor, não me deixa levar. Senhor, quando eu estiver envolvida num padrão do mundo e for assumindo essa posição, pode subir, essa posição me constrange. Me traz à memória a tua palavra. Usa, Senhor, nem que seja a mula, assim como o Senhor usou a mula para impedir para que Balaão amaldiçoasse teu povo. Usa alguém, Senhor, para trazer luz na minha vida e não me permite continuar tropeçando. Senhor, eu não quero chegar ao fim dos meus dias e aí descobrir que eu ainda não acabei de ser formada e que o Adão da minha casa ainda permanece dormindo, porque eu não completei a minha carreira, porque eu não fui fiel, porque eu não renunciei o meu eu.
Eu não renunciei o meu orgulho, eu não renunciei o meu desejo, o meu melindre. Eu não renunciei os meus sonhos. Eu não renunciei a minha meninice. Gente, nós crescemos. As mais novas, vocês estão crescendo. Então nós precisamos ser maduras. E parar de ficar esquentando por pequenos detalhes. Amém? Morar? Pé. Glória. Senhor, nós te agradecemos por essa noite.